Hello, meu povo! Espero que vocês estejam bem. Essa aula vai ser uma aula sobre gravidez e desenvolvimento embrionário, ou embriologia, que é o estudo do desenvolvimento embrionário. Belezinha? A gente vai falar um pouco sobre como ocorre a gravidez e como o bebê se desenvolve no corpo da mulher. Então, aqui a gente tem, deixa eu me colocar do ladinho. Aqui, então, a gente tem o ciclo menstrual. O que seria esse ciclo menstrual, né, afinal? Então, a gente viu lá que o útero, ele tem esse formato aqui, né? O útero, na verdade, é essa parte do meio apenas. Aqui são as tubas uterinas, ou como antigamente chamavam, trompas de falópio. Também chamavam essa tuba, mas biologicamente se chamam tubas uterinas, certo? Os ovários aqui, que são essa porção arredondada aqui, um de cada lado. Aí, então, aqui o útero, aqui a vagina. Então, esse sangue, que é a menstruação, é conhecida a menstruação, ocorre quando não tem fecundação, ok? A menstruação, ela vai ocorrer a cada mais ou menos 28 dias. Assim como eu falei na aula anterior para vocês, cada pessoa é diferente uma da outra. Mesmo as mulheres entre si, elas são diferentes entre elas, certo? Então, o tempo que vai levar de um ciclo menstrual para outro também vai modificar, vai mudar. Mas uma média também é de 28 dias. A cada 28 dias tem um ciclo menstrual novo no corpo da mulher, tá? Primeira coisa, a menarca. O que é menarca? É quando a mulher tem a primeira menstruação. Então, essa fase que o corpo avisa que está apto a gerar um indivíduo é chamado de menarca. Então, essa primeira menstruação. E a menopausa, então, seria o fim dessa menstruação. Então, a menarca seria o início e menopausa seria o fim. A menopausa é a última menstruação na vida da mulher. Então, geralmente também uma média lá dos 50 anos, 60 anos, a mulher chega nessa fase da menopausa, ou seja, vai ter a última menstruação dela. Após isso, ela não consegue mais gerar um indivíduo, uma criança, certo? Então, a cada 28 dias tem um ciclo menstrual. Esse ciclo menstrual, ele dura 28 dias, então, em média, né? E tem o primeiro dia da menstruação, onde ocorre a menstruação. No 14º dia, depois desse primeiro dia da menstruação, acontece a ovulação. Ou seja, o ovócito é solto na tuba uterina, o ovócito que está sendo produzido no ovário é solto aqui na tuba uterina e ele vai se encaminhar até o útero, onde se tiver um espermatozoide para conseguir fecundar e formar um embrião e assim gerar um feto, certo? Então, no 14º dia, o ovário solta na tuba uterina esse ovócito pronto para ser fecundado. Nesse dia, é chamado o dia fértil, o período fértil da mulher, no 14º dia, depois do primeiro dia da menstruação. Certo? Então, aqui na direita tem um ciclo que representa isso para a gente poder entender melhor. Então, aqui está representado como se estivesse representando os dias, 28 dias. Cada pétalazinha aqui, ó, representa um dia. Então, teve um primeiro dia da menstruação. Menstruou no dia tal. Geralmente, a menstruação, ela dura de 3 a 5 dias, mas ela pode durar bem mais, depende de mulher para mulher, tá? Então, de 3 a 5 dias, aqui está representando 5 dias de menstruação. Aí, no 14º dia, vai ocorrer a ovulação, ou seja, no dia 14, depois do primeiro dia da menstruação, tá? Ocorre o período fértil. Então, é nesse dia que o ovário vai soltar o ovócito aqui na tuba uterina, que vai estar pronto para ser fecundado por um espermatozoide para formar um novo indivíduo, certo? Só que o período fértil, o espermatozoide, ele pode continuar vivo, ativo, dentro do útero da mulher por até 3 dias. Então, ele ainda pode fecundar esse ovócito 3 dias antes de soltar,
ele ficar lá no útero da mulher 3 dias antes desse ovócito ser solto pelo ovário, até 3 dias depois. Então, o período fértil seria todos esses dias, do 11º aqui, ó, dia até o 17º, ou seja, 3 dias antes e 3 dias depois ainda pode fertilizar esse ovócito. Então, esse período é chamado de período fértil, certo? E o dia fértil, o dia que o ovócito sai do ovário e vai para a tuba uterina, é o 14º dia, beleza? A fecundação, então, ocorre quando o ovócito sai aqui do ovário, vai para a tuba uterina, encontra com um espermatozoide, nessa região, mais ou menos aqui do ovário, encontra com um espermatozoide e então forma um embrião. Esse embrião, ele vai ser fixado na parede de dentro aqui, ó, do ovário, do útero, desculpa, do útero, tá? Então, aqui, esse processo de fixação do embrião aqui na parede do útero é chamado de nidação, certo? E ali, então, na parede do útero, ele vai receber todos os nutrientes, vai sofrer toda a multiplicação, a mitose, que é a multiplicação de células, e formar um feto. Se não tiver fecundação, se o espermatozoide não se encontrar com o ovócito aqui na tuba uterina, o que vai acontecer? Essa camada da parede do útero aqui, que foi formada para receber um novo bebê, ela não vai ter bebê nenhum, certo? O que vai acontecer? Ela vai se descamar, ou seja, vai se desmanchar em forma de sangue daí. Aí, então, que acontece a menstruação, certo? Então, se todo mês um ovócito maduro é liberado na tuba uterina, se encontrar com um espermatozoide aqui, vai ocorrer a nidação e gerar um novo feto. Se não encontrar com o espermatozoide, o que vai acontecer? Esse ovócito, junto com a parede aqui, ó, do útero, vai se descamar e então vai descer em forma de menstruação, certo? Então, a menstruação ocorre quando não tem a fecundação, quando não tem o encontro do espermatozoide com esse ovócito maduro, certo? O controle hormonal do ciclo menstrual, então, como se dá isso? Ainda falando sobre os hormônios, entenda a importância dos hormônios em todo o processo reprodutivo do ser humano. Não só o processo reprodutivo, como todos os sistemas do corpo humano, mas principalmente no sistema reprodutivo. Ele é totalmente dependente de hormônios, tá? Então, após mais ou menos 5 dias da menstruação, o que acontece? Acontece um aumento da produção de estrógeno e da progesterona, que são hormônios que vão estimular o corpo da mulher a receber um bebê, a desenvolver um bebê, tá? Então, tem um aumento desses hormônios. Então, aqui no gráfico, ó, ele mostra aqui os hormônios ovarianos, ou seja, são os hormônios produzidos nos ovários, e aqui os hormônios hipofisários, que são hormônios produzidos na hipófise, lá no cérebro, tá? Lembrando que os hormônios hipofisários controlam a quantidade, a produção de hormônios ovarianos, das gônadas, lembram? Então, 5 dias após a menstruação, mais ou menos, ocorre um pico de estrogênio, de produção de estrogênio. Essa produção de estrogênio e depois, no 14º dia, onde tem um pico de hormônios hipofisários, que vai preparar o ovócito para ser liberado nas tubas uterinas, acontece uma diminuição no pico de estrogênio, então, e um aumento do outro tipo de hormônio. Então, é aquela questão do feedback. Quando aumenta muito um hormônio, diminui o outro, tá? Então, acontece aqui também. Então, no 14º dia, onde ocorre a ovulação, o ovócito vai ser liberado na tuba uterina, então. E acontece, então, uma diminuição desses hormônios FSH
que é hormônio folículo estimulante, liberado pela hipófise, e do LH, que é o hormônio luteinizante, que também é produzido pela hipófise. Tem uma diminuição, então, desses dois hormônios e um aumento, de novo, dos hormônios estrógeno e progesterona, porque ele precisa preparar o útero para receber, desenvolver esse futuro bebê, certo? Aí depois diminui, se não ocorre a fecundação, se não ocorre o espermatozoide não encontra com o ovócito, esses hormônios caem, eles param de ser produzidos e inicia o ciclo todo novamente. Então, essa quantidade, essa produção e essa inibição de hormônios acontece durante esse período de 28 dias, que é o ciclo menstrual. Então, o ciclo menstrual, ele é totalmente regulado por hormônios, tanto hipofisários quanto gonadotróficos, no caso dos ovários, tá bem? Quando ocorre a gravidez, um outro hormônio é produzido. Quando ocorre a fertilização, quando o espermatozoide se encontra com o ovócito, acontece então a fecundação. Então, o corpo precisa ser preparado, a parede do útero precisa ficar mais espessa para poder receber e desenvolver uma criança. Então, um outro hormônio, chamado HCG, que é a gonadotrofina coriônica, é produzida. Então, quando no exame de sangue, para saber se a mulher está grávida ou não, se aparece no exame de sangue altas taxas deste hormônio aqui, HCG, que é conhecido, que é a gonadotrofina coriônica, quer dizer então que houve fecundação e o corpo dela está se preparando para abrigar uma criança. Então, nos exames de sangue é percebido esse hormônio para saber se a mulher está grávida ou não. Então, para vocês perceberem que os hormônios que regulam todo o processo, então, principalmente relacionado à reprodução, os hormônios vão estar muito presentes. Então, aqui tem uma representação da fecundação, como ocorre essa fecundação, tá? Aqui à esquerda, essa estrutura arredondada seria o ovócito, né? O óvulo da mulher, certo? E os espermatozoides têm essa estrutura aqui, que vocês já viram, que eu apresentei para vocês lá quando a gente falou sobre o sistema genital. Então, vários espermatozoides tentam colocar o seu material genético, que é essa partezinha azul aqui, que é o núcleo da célula, eles tentam colocar esse núcleo dentro do ovócito, para então gerar um novo indivíduo, certo? Mas nem todos conseguem, apenas um espermatozoide vai conseguir fazer isso. Então, essa camada que tem em volta do ovócito é chamada de zona pelúcida, tá? Então, eles precisam passar essa camada, essa zona pelúcida, para conseguir colocar o núcleo deles dentro do ovócito. Feito isso, o que acontece? Isso aqui que está acontecendo nessa imagem à esquerda aqui, o espermatozoide aqui, ó, colocando o seu núcleo dentro do ovócito, é o que acontece exatamente neste local aqui, ó, da tuba uterina, ok? Então, o ovário vai liberar esse ovócito, esse espermatozoide vai conseguir colocar o núcleo dele dentro do ovócito, onde vai ocorrer, então, a fecundação. Com essa célula agora fecundada com o material genético do espermatozoide, ela vai começar a se desenvolver, ela vai começar a se multiplicar. De uma célula, ela vai começar a se multiplicar em várias células. A partir do momento que tem mais de uma célula, ela se multiplica, aí ela é chamada, não é mais chamada de ovócito, aí é chamada de zigoto, porque tem material genético do espermatozoide também aqui. Então, a partir de agora, eu chamo ela de zigoto. Então, esse zigoto vai se multiplicar em 2, 4, 8, 16, vai se multiplicando até formar um embrião, tá? O embrião, ele tem várias células, já é um
um zigoto bem avançado. Aqui, então, vai ocorrer a anidação, ou seja, ele vai se fixar, olha só, nesse momento aqui, ele vai se fixar na parede do útero, onde, então, ele vai receber toda a nutrição para se desenvolver. Aqui tem um videozinho, ele é um pouco engraçado, mas ele mostra bem como acontece esse processo da fecundação. Vamos assistir, então. É bem legalzinho esse vídeo, né? Mas ele mostra bem como é que acontece. Então, eles têm os espermatozoides, eles têm essa cauda que conseguem se locomover e caminhar até lá na tuba uterina, que ali no vídeo eles chamam de trompa de Falópio. É a mesma coisa, tá? É que antigamente chamava de trompa de Falópio. Então, o desenvolvimento embrionário, como se dá? Deixa eu colocar pra cá. O desenvolvimento embrionário é o desenvolvimento do embrião, aquele embrião que é formado depois que ele vai, aquela célula, zigoto inicial, vai se multiplicando. Então, ele se transforma no embrião e esse embrião, então, se desenvolve num indivíduo, um bebê, tá? Após 8 semanas, mais ou menos, ele já está com todos os órgãos iniciando a sua formação, né? Todo o sistema respiratório, circulatório, digestório já está começando a ser formado. A partir de 8 semanas, que são 2 meses, aí aquele embrião já pode ser chamado de feto, certo? Aí esse feto vai se desenvolvendo ao passar das semanas dentro de uma bolsa. Essa bolsa se chama amnion. Esse amnion, ele é uma bolsa que protege esse feto contra impactos e também para a nutrição dele. Aí atrás do feto, ele vai estar ligado através do cordão umbilical à placenta. Então a placenta, ela tem esse formato aqui, ó, como se fosse um prato, tem um formato achatado. A placenta, ela que vai conectar todos os nutrientes e oxigenação da mãe com o feto. Então, a placenta, ela vai dar esse apoio para o feto de nutrientes, de gases, de água, tá? Inclusive, o sistema de defesa imunológico da mãe passa para a criança através da placenta. Então, por isso que a mãe tem que tomar muito cuidado durante a gestação, porque tudo que ela faz vai entrar em contato com o feto, com o bebê que está se desenvolvendo ali dentro, tá? Então, essa gestação toda, esse ciclo todo, leva cerca de 38 a 40 semanas, tá? O bebê, então, vai se desenvolver dentro do amnion, que é essa bolsa. Aqui tá bem clarinho, mas dá pra gente ver que tem uma bolsa. Quando a mulher fala que estourou a bolsa, que tá na hora de nascer, é quando esse amnion estoura. Então, o próprio bebê estoura essa bolsa, então quer dizer que o bebê tem que sair dali de dentro, porque senão ele não vai ter oxigenação, certo? E ele é nutrido, então, pela placenta através do cordão umbilical, que depois que nasce, esse cordão umbilical, então, é cortado e gera o umbigo. Então, o nosso umbigo é através do nosso umbigo que a nossa mãe, dentro da barriga dela, passava todos os nutrientes, a água, a oxigenação. Então, por isso que o bebê consegue se desenvolver dentro da mulher por 9 meses, né? 40 semanas. O pré-natal é todo o acompanhamento médico feito tanto para a mãe quanto para o bebê durante a gestação. Então, é extremamente necessário que seja feito um pré-natal para saber se o bebê está bem, se a mãe está bem, se tem alguma complicação, se tem algum problema que pode ser evitado para não esperar o bebê nascer. Então, o pré-natal é um acompanhamento extremamente necessário para todas as gestantes. Os anexos embrionários. Anexos é aquilo que está próximo daquilo, né? Anexo que está anexado, embrionário do embrião. Então, o feto, o bebê, ele vai se desenvolver dentro daquele amnion que eu falei para vocês, que é essa bolsa que vai, então, proteger esse bebê dentro da barriga da mulher. O alantoide é essa estrutura aqui, ó,
que armazena tudo que é ruim do bebê, porque o bebê, ele também faz as excretas, também tem excretas, né? Quando a gente falou do sistema urinário, as excretas, ele também produz excretas. Essas excretas vai ser eliminada como? Se ele está dentro de uma bolsa, dentro da barriga da mulher, né? Então, o alantoide, que é essa bolsinha, essa estrutura aqui, que fica dentro do âmnio, armazena, então, todas as excretas que o bebê produz. O saco vitelínico, então, é esse saco aqui que protege o bebê, certo? Ele armazena também os nutrientes para o bebê. Então, todas as proteínas, sais minerais, vitaminas que a mãe ingere, fica armazenado nesse saco vitelínico, tá? E o córion vai revestir todos esses anexos. E o córion seria essa parte amarelada aqui, ó, representada. Toda essa parte amarelada seria o córion, tá? E aqui, ó, essa representada em rosa, em azul, seria a placenta. Então, o córion, ele vai se juntar à placenta. Ele fica fixado à placenta. A placenta que vai dar, através desses vasos representados em rosa e azul aqui, todos os nutrientes para o bebê, certo? Então, os anexos embrionários são o âmnion, alantoide, o âmnion que vai proteger o bebê, o alantoide que vai armazenar as excretas do bebê, o saco vitelínico que vai armazenar os nutrientes para aquele feto se desenvolver, o córion que vai então englobar todos esses anexos e se conectar à placenta. E a placenta é extremamente importante para passar tudo que é da mãe para a criança. Então, por isso que é importante a boa alimentação, bons hábitos, ter os hábitos saudáveis durante a gravidez, porque ela vai passar tudo isso para o bebê, certo? No caso de gêmeos, o que acontece? Lembra lá quando o espermatozoide fecunda o ovócito? Ok, acontece da mesma forma no caso de gêmeos também. Mas daí, se eles vão ser univitelinos ou bivitelinos, vai depender de duas coisas. Pode acontecer de duas formas. No caso dos bebês gêmeos univitelinos, ou seja, idênticos, acontece dessa forma. O espermatozoide fecunda o ovócito, normal. Forma o zigoto, normal. Esse zigoto vai se dividir ao meio e formar 2 zigotos diferentes. E cada zigoto desse vai formar um embrião. Então, quando o zigoto se divide, formam então 2 embriões. E aí, então, vão ser gerados dois fetos, 2 bebês. E vão ser idênticos, porque eles vieram do mesmo espermatozoide e do mesmo ovócito. Então, eles serão idênticos. No caso de gêmeos não idênticos, o que pode acontecer? Pode acontecer que 2 ovócitos sejam liberados no ciclo menstrual da mulher naquele mês. Então, ao invés de liberar um ovócito maduro só, foram liberados 2. E 2 espermatozoides conseguiram fecundar cada um. E então, separadamente, vão ser formados 2 bebês. E daí eles não vão ser idênticos. Aí, tanto é que pode ser um menino, uma menina, né? Eles podem ser e vão ser diferentes. Porque eles não vieram do mesmo ovócito, do mesmo espermatozoide. Certinho? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Se ficou alguma dúvida, vocês anotem para a gente tirar na nossa aula ao vivo. Belezinha? Então, até mais, até a próxima. Tchau, tchau!